Entendeu? Hora da mensagem. Hora da mensagem, né? Ereninha, a palavra está com você. Certo. Bom, eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 9, 2 versículos, que é o 16 e 17. As músicas que nós ouvimos aqui foi falado sobre evangelismo, sobre missões, sobre a anunciação das boas novas. E eu gostaria de deixar esses versículos. 1 Coríntios, capítulo 9, de 16 ao 17, que diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho um galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Então, essa palavra é o que nos estimula, né, a cada dia para continuarmos, não desistirmos, mesmo diante dos problemas, das dificuldades, das barreiras que se levantam. Nós temos que saber que é a nossa obrigação pregar o evangelho, levar o evangelho. E às vezes as pessoas na sua inocência, né, que acha que quando está evangelizando, está fazendo um grande favor para o Senhor, e muitas vezes quer a glória para si, mas a palavra de Deus nos proíbe de pegar a glória para nós. Toda a glória é do Senhor e somente para o Senhor. E nós temos como essa obrigação, e me leva lá em 1 Coríntios, todo 1 Coríntios, no capítulo 4, que diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. Ora, além disso, os que requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, o que nos impulsiona a continuar fazendo a vontade do Senhor, continuar nos sentindo privilegiados, né? Porque o Senhor nos escolhe para fazermos a obra dele, para sermos parceiros nisso, que nós não fazemos nada na realidade, tudo depende do Senhor. E eu gostaria de contar um pouquinho, não sei se vocês já ouviram, um pouquinho, como eu vim parar aqui na Romênia. Eu trabalhava no hospital, no setor pessoal, eu era chefe de pessoal, né? E aí um missionário entrou na nossa igreja e começou a falar, e eu não sabia de onde, que país ele estava falando, porque eu estava trabalhando na congregação. Assim como vocês, eu era muito envolvida na igreja, sempre fui. E estava retornando de uma congregação e o missionário estava falando, e ele deixou o nome desse missionário é Almir Barbosa. Não sei quantos de vocês já ouviram do Almir Barbosa. Ele trazia Bíblias de forma... a gente fala tráfico de Bíblia, ele fazia para aqui, para a Romênia, que a Romênia era um sistema comunista muito severo, muitos evangélicos foram presos, muitos evangélicos desapareceram aqui. E então, o Almir deixou uma foto de um senhor e falou assim: quem vai substituí-lo quando ele morrer? E eu imediatamente, quando estava entrando pela porta, só ouvi essa frase. E eu falei: eu quero substituir esse homem. E com essa disposição no meu coração de querer substituir esse senhor, quando ele terminou a pregação, fez o apelo, eu fui à frente, chorando muito, muito impactada. E aí eu falei assim: eu quero ir para esse lugar, quando é para ir? Ele falou: não é assim, você tem que conversar com o seu pastor. Eu falei: eu vou conversar com ele. Aí fui lá, depois do culto, falei: pastor Seni, eu quero ir. Aí ele falou assim: ah, que bom, Irene, vamos orar. Eu falei: não, pastor, eu realmente quero ir para esse lugar.
E ele falou assim, vamos fazer o seguinte, amanhã você vem no escritório, a gente conversa. E eu fui no escritório, pastor, e ele falou assim, você trabalha, então você vai ter 3 meses para saber se essa vontade de ir para as missões vai permanecer. Eu falei, tá bom. Aí no dia seguinte fui trabalhar, e quando logo do primeiro dia eu já estava no outro mundo, eu já não me encontrava ali naquele escritório. Depois de um mês voltei, passou Seni, não passou, continua a mesma vontade de ir para aquele lugar, ir para a Romênia. E o pastor Seni falou assim, vamos dar mais um mês. Aí deu mais um mês, segundo mês voltei, falei, Seni, não passou, pastor, eu preciso ir, que eu não aguento mais aquele escritório. Aí foi quando ele disse assim, então vamos fazer o seguinte, você pede a conta e nós vamos procurar um seminário para você. E eu voltei, pedi as contas no hospital, me chamaram de louca, como é que eu ia deixar um trabalho daquele, e que ajudava financeiramente minha família, o que ia ser da minha família. E eu falei assim, olha, Deus vai prover, eu preciso ir. E aí fui para um seminário em Belo Horizonte, um seminário interdominacional. Terminei o seminário, 4 anos de teologia. Falei assim, estou pronta para ir. Aí fui me apresentar na junta de missões. E a junta de missões falou, você ainda não está pronta, porque você precisa fazer missiologia também. E eu fui fazer missiologia. Terminei, fui para o SEM, Viçosa, fiquei 1 ano estudando. Quando terminou, eu falei assim, pronto, agora é só fazer a bagagem. Aí saiu um pastor da nossa congregação e o pastor Seni falou, Irene, preciso de você lá para nos ajudar. E aí eu fui para a congregação, trabalhei 9 meses, parece que foi o tempo de uma gestação. 9 meses fiquei nessa congregação. Terminando os 9 meses, Deus mandou um pastor e aí eu falei, vou para o seminário, vou para a Romênia. Mas eu fiz igualzinho a Abraão. Eu não conhecia a Romênia. Eu só ficou na minha mente aquela imagem daquele homem e as pesquisas que eu fiz através das revistas, a internet na época não tinha muita informação, a Romênia não tinha muita informação por ser um lugar fechado. E aí eu fui para a Áustria, pela Áustria, fiquei na casa desse missionário que foi o culpado do meu chamado. Ele me hospedou, fiquei na Áustria 2 meses, mas como eu não sabia inglês, ele falou assim, você não pode ir para lá. E outra coisa, eu não conheço mais ninguém lá. Perdi todos os meus contatos da Romênia. E aí você vai para a Inglaterra. Aí me mandou para a Inglaterra. Eu fui para lá, fiquei 3 meses em Londres. Quando terminou os 3 meses, eu vim de carro para a Romênia. O pessoal trazia doações e eu vim em um lugar apertadinho, mas cheguei até aqui. E na entrada ainda da Romênia, o pessoal ainda não sabia quem iria me receber aqui. E falou, a gente não tem. Eu falei, Deus vai prover. E ela lembrou de um missionário, uma família de americanos que trabalhou em Portugal e que estavam na Romênia. E nós fomos para lá. É uma igreja nazareno. Nós fomos para lá. Na hora que chegamos, eles disseram, ela é a resposta de Deus para nós. Eu olhei e falei, aqui que eu fico. Fui tirando a bagagem e eles tinham que ir para outra cidade. Fui tirando a bagagem. A minha amiga, a Rachel, a que me hospedou na casa dela em Londres, começou a chorar, preocupada, e eu morrendo de rir, porque eu cheguei onde Deus havia determinado para mim. E aí eu fiquei trabalhando com os nazarenos. 2 semanas depois que eu estava lá, eles já me colocaram para trabalhar no hospital, para trabalhar na geriatria, fazendo massagens nos idosos que tiveram AVC. E eu não sabia falar nada, mas eu tinha tanta vontade de me comunicar com eles, que eu escrevi no papelzinho. A minha forma de comunicação com eles era, tá doendo? E 3 opções.
de resposta e se era para parar ou não. E essa era a minha comunicação, lendo o papelzinho e para me comunicar com eles. E depois de 3 meses, forçadamente, eu já estava falando romeno. Então, quando eu já cheguei trabalhando aqui. Eu não tinha tempo para perder. Eu sou pioneira, eu sou a primeira missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil a vir. Então, quando você é pioneiro, você tem que desbravar mesmo, você tem que trabalhar. Tem esse negócio de ficar 1 ano, aprender isso, aquilo, você tem que correr atrás. E aí, quando eu estava, os nazarenos me convidaram para plantar uma igreja aqui em Mangalha, onde eu estou hoje. E eu vim, depois de 1 ano e meio, que estava trabalhando com eles gostaram de me ver o meu empenho, como trabalhar. Falaram assim, Irene, agora eu gostaria que você plantasse uma igreja nazarena em Mangalha. Eles vieram comprar apartamento, e o meu coração era para a igreja presbiteriana, eu sou presbiteriana, eu vim para plantar a igreja presbiteriana. Então, eu falei para eles, olha, o meu coração não permite plantar uma igreja nazareno. Eu vou ter que sair, procurar outro lugar para ficar, mas eu preciso começar a investir na igreja presbiteriana. E aí foi quando eles disseram, então, nós não vamos plantar a igreja nazareno, você usa o nosso apartamento por tempo indeterminado, comece a igreja de vocês aqui. E assim nós começamos, a igreja presbiteriana da Romênia nasceu no apartamento dos nazarenos em Mangalha. E eu saí do Brasil sozinha. Aqui na Romênia, encontrei meu esposo. Ele é batista, os pais dele é um dos fundadores, o fundador não, um daqueles que recomeçou a igreja aqui batista, porque a igreja batista, na época do comunismo, elas foram confiscadas, fechadas. E depois da Revolução, o pessoal começou a resgatar, pegar novamente os seus prédios onde tinham as igrejas. E aí foi quando os pais dele, foi um dos que começaram. A igreja aqui tem 180 anos, a igreja em Mangalha, a igreja batista. E assim eu entrei na igreja batista uma vez. Eu falei assim, eu tenho que me congregar, até a gente não ter igreja, eu tenho que me congregar. Eu não sou de acordo a não congregar. E eu falei, eu vou procurar uma igreja para eu me congregar. E achei a igreja batista. Quando eu entrei, eu vi meu marido. Eu falei, achei meu marido. O homem estava aqui, eu não sabia. Ele ainda não sabia, gente. Aí, a gente conversando, voltei para casa, falei para minha amiga, né, que estava aqui também, a Maria Helena. Ela ficou um tempo aqui, ficou 1 ano e pouco, depois foi embora para o Brasil. Eu falei, Maria Helena, achei meu marido, menina. Ela falou, que isso? Eu falei, achei hoje, estava na Igreja Batista. Ela falou assim, Irene, meu Deus, você tem certeza? Eu falei, absoluta, só que ele não sabe ainda, mas vamos continuar orando e Deus vai mostrar para ele. E foi assim, Deus sempre trabalha comigo com essas convicções, bem a nível de choque. O chamado foi assim, para eu, quando voltei, o Senhor me salvou, foi assim, a nível de choque também. E Deus sempre se revela para mim de uma maneira muito específica. Então, isso não vai acontecer com todos, entrar num lugar e saber que a sua metade está lá. No meu caso, não é minha metade. Meu marido é alto, eu sou baixinha. Eu falo que ele é o meu 70%. Né? Falar assim, é o meu 50%, a minha metade. Não combina comigo, porque ele é alto. E as minhas meninas também, graças a Deus. Então, eu fiquei a menorzinha da casa. E aqui na Romênia, nós chegamos, ainda a Romênia estava em primeiro lugar a nível de aborto. Para começar um trabalho, nós não podemos entrar como culto no país. Desde 1929,
foi aprovada uma lei, e essa lei não foi revista mais desde 1929, que novos cultos não são aprovados como culto. Então, todo e qualquer culto novo que chega no país tem que chegar a nível de associação ou fundação. Por isso que na frente da nossa igreja está escrito Associação Cristã Presbiteriana. E nós lutamos e conseguimos colocar o nome presbiteriano. Então, nós somos a Associação Cristã Presbiteriana na fachada, mas dentro está escrito Igreja Presbiteriana Ebenezer. Então, dentro todo mundo sabe que é uma igreja, fora é uma associação. O governo sabe que nós somos igreja, mas nos dá o visto como uma associação. Então, é o governo se deixando enganar, que todo mundo faz isso. E então, nós começamos a trabalhar a nível de aborto. E teve uma senhora que ela marcou a nossa história, o nome dela é Lala. Inclusive, a história da filha dela está até na revista da APMT. Numa das nossas reuniões, sim, contra o aborto, ela perguntou se tinha salvação para ela, chorando muito, e eu não entendi o porquê. Ela falou assim, porque eu fiz 22 abortos. Eu quero saber se Deus me perdoa. E aí nós fomos conversar sobre o amor de Deus, lemos o Salmo 139, e ela entendeu que era pecado. Ela confessou Jesus naquele momento. Alguns meses depois, ela apareceu grávida. E ela é cigana. E aí o pessoal da casa dela falou que ela tinha que abortar, que ela já tinha 7 filhos. 6 filhos, e para que ter mais um? E era só para dar gasto. E ela voltou na igreja e falou, o que a Irene decidir, eu vou fazer. E aí veio conversar comigo, eu falei, jamais vou falar para você abortar, você sabe, né? Mas eu vou falar para você o que Deus acha disso. E nós oramos, lemos a palavra novamente, e ela ficou com o bebê. O nome da menina dela é Priscila, em homenagem à minha menina mais velha. Então, é Priscila. Aqui a gente tem Priscila, tem Irina. Não colocaram o meu nome, porque não se fala muito bem meu nome. Mas colocaram Irina. E são crianças que foram do nosso projeto. Nós precisamos entrar com um projeto para poder receber visto. Como nós não somos reconhecidos como culto, o nosso visto vinha do Ministério de Saúde. Então, a nossa associação se registrou, eu fui ao prefeito com um projeto que tinha que apresentar, e alguém, uma outra instituição, tinha que dar o aval para a gente pedir o visto para frente. E como eu ainda estava sozinha, eu fui no prefeito com o meu projeto, e ele falou, mas você é tão pequenininha e com um projeto tão grande. Eu falei, olha, mas eu tenho um Deus grande aqui atrás de mim, que você só não está vendo, mas ele está aqui. Até ele ficou rindo. E assim a gente fez uma parceria com a prefeitura. Depois de 2 anos que estava aqui, comecei a orar, porque eu não podia estar à frente pregando. Aqui não aceitam muito mulher. A nossa igreja é um pouco mais aberta, então... E eu não tinha outra pessoa, eu tinha que ser eu mesma. Aí comecei a orar e Deus mandou o pastor Gilberto Coelho. Ele foi para a Junta de Missões, que antes a APMT hoje, antes era a Junta de Missões Estrangeiras. Dizem que nós somos os dinossauros da APMT, os missionários mais velhos. Então, o pastor Gilberto foi falar do projeto dele para ir para a Escócia. E o presbítero Azor, que já faleceu, homem de Deus, falou assim, olha, eu tenho uma missionária que está na Romênia, e ela está querendo um pastor, que ela não está podendo fazer muita coisa. E foi quando o Gilberto sentiu a confirmação de Deus para vir para a Romênia. Ele está aqui já há 21 anos. E os filhos eram pequenos, ele veio com 3 filhos. Os filhos, eles todos já casaram com romenos.
e ele sabe que era aqui que Deus havia determinado para ele. Aqui na Romênia a gente enfrenta algumas lutas para evangelismo. Por ser um país comunista, as pessoas não aceitam, comunista não, um país ortodoxo, eles são fechados para qualquer outro tipo de evangelho que não seja dentro dos parâmetros ortodoxos. O ortodoxismo aqui é tão forte que é assim, eles na cabeça deles é assim: se você é romeno, você é ortodoxo. Se você é ortodoxo, automaticamente você é romeno. Então, os padres, quando as pessoas saem da igreja, eles amaldiçoam as pessoas. E as pessoas têm medo de sair da igreja por medo do padre não ir abençoar a alma dele depois que ele morrer. Então, as pessoas ficam com medo nas igrejas. Porque aqui na Romênia, os padres ortodoxos, a ortodoxia é em qualquer lugar, elas dizem que o padre tem o poder de tirar até uma alma do inferno. Então, vocês veem aí um pouco do que a igreja, né, já passou, isso se repete até os dias de hoje. Então, o padre é um país muito místico. A pessoa, depois que morre, ela passa por 7 fronteiras. Então, dentro do caixão da pessoa, ou melhor, até antes, quando está no culto fúnebre, embaixo eles colocam um copo de água, debaixo do caixão, porque pode ser que o morto vai ter sede e a água vai estar perto dele. Quando vai enterrar, dentro do caixão, eles colocam algumas comidas, porque a pessoa vai passar por algumas fronteiras e vai precisar da comida. E toda vez eles oferecem esmola em nome do morto, por 7 anos. Todos, sempre a família tem que estar oferecendo essas esmolas para que esse morto consiga um lugar bom, mas depois dos 7 anos ele pode, com certeza, entrar no céu. Então, é um lugar cheio de misticismo, cheio de mentira, muitas tradições, e muitas vezes essas tradições, esse misticismo todo, muitas vezes atrapalha as pessoas a entenderem o Evangelho. E é por isso que nós não podemos nos cansar de levar o Evangelho. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Quando nós estamos anunciando o Evangelho e vemos essas pessoas tão acorrentadas, tão cegas, tão perdidas, em meio a ameaças e mentiras, você tem que colocar o medo de lado, o seu constrangimento de lado e abrir os seus lábios e pregar o Evangelho. Mas a outra barreira que nós encontramos aqui é que a gente não tem muita liberdade para pregar o Evangelho. Então, a gente não pode ir para a praça pública pregar. Se você sai com um folheto para entregar, você é chamada de prosélito, que você está fazendo proselitismo, e eles batem a porta na tua cara, são bem mal educados, quando não recebem outro tipo de evangelho, não recebem outro tipo de mensagem que não seja da igreja ortodoxa. Algumas pessoas já vieram na nossa igreja, e muitos no passado, agora tem melhorado muito. Quando eu cheguei aqui, a coisa estava muito pior. Mas eles entravam na nossa igreja, tinha medo da gente fechar a porta, porque era mentira que existia, que os evangélicos, nós não somos chamados de evangélicos aqui, todos, até os batistas, que já estão há muitos anos, os pentecostais, nós somos chamados de os arrependidos. Em romeno fala pokaites, são pokaites. Então, nós somos os arrependidos.
Então, esses arrependidos, quando se reúnem, a um momento, eles fecham a porta e lá acontecem coisas horríveis. Então, tinha gente que vinha na nossa igreja, ficava na cadeira que estava mais perto da porta, qualquer coisa eles corriam. Então, as pessoas viam assim, cheia de uma sobrecarga sobre eles e que muitas vezes impediam de entender a mensagem da cruz. Então, se faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Então, tudo isso aí se resume em fazer a vontade do Senhor. Temos que evangelizar, temos que levar a mensagem da cruz em tempo bom, em tempo menos bom, em tempo ruim, em tempo de guerra e em tempo de paz. Aqui na Romênia a gente evangeliza mais fazendo amizades, essa é a estratégia. Você faz amizades e com as amizades eles abrem uma brecha e você pode falar do Evangelho de Cristo. Então não tem a facilidade que no Brasil tem. As crianças na escola muitas vezes são humilhadas, hoje já diminuiu bastante, mas se você fala que é um arrependido, é como se você estivesse falando, olha, afaste de mim que eu estou com a doença grave. Então, esse clima que a gente vive aqui. Mas a gente luta, a gente vai para frente. Uma vez alguém nos entregou na polícia, e a polícia nos chamou, e nós fomos, alguns anos atrás, para lá, e a polícia falou, olha, eu já era conhecida porque eu sou a responsável na parte de burocracia, sou eu aqui. Sou eu que corro atrás dos vistos para os missionários, então eu tenho contatos. E aí a polícia falou, dona Bacano, o vizinho de vocês nos ligou dizendo que vocês estão fazendo proselitismo, vocês não são de ação social e vocês estão mentindo. Eu falei, não, nós não estamos mentindo, nós realmente somos evangélicos. E aí, se a gente está lá dentro, as pessoas querem vir, o que a gente faz? Põe para fora? Ela falou, não, não. Vocês podem receber, mas vocês são proibidos de pregar ou de fazer proselitismo do portão de vocês para fora. E nós ficamos muito tempo sem poder sair para pregar. Mas a gente depois começou a vencer o medo, a timidez e fomos para Faleza, que onde aqui eu moro é perto do Mar Negro. Nós estamos no litoral do Mar Negro. E a gente foi para lá, para o Calçadão, pregar. Aí vem a polícia e põe a gente para casa. Mas é tranquilo. Você pode sair com a Bíblia na mão, ninguém te fala nada. E hoje os homenos estão bem mudados, bem mais abertos. Mas, por exemplo, agora com essa pandemia, nós achamos que o povo ia buscar Deus. Mas foi contrário, parece que se afastaram mais do Senhor. Eu não sei se vocês estão vivendo essa realidade aí no Brasil, mas a frieza aumentou, as igrejas diminuíram, e eu vou deixar um tempo agora aberto para vocês colocarem qualquer tipo de pergunta.